Quarta-feira, dia de Capital Sustentável, com o nosso notável especialista em sustentabilidade, Carlos Pereira, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Carlos? Boa noite, Nath. Prazer ter você por aqui. Bom, vamos falar hoje sobre pré-COP30, né? Esse encontro preparatório para a Conferência do Clima em Belém e que reuniu 67 países na segunda e na terça-feira em Brasília. Carlos, conta para a gente qual que é a importância desse encontro, né? Para que serve essa pré-COP30 na prática mesmo? Claro, Nath, boa noite a todos e todas. Olha só, a pré-COP não é um evento da agenda oficial das COPs, tá? Mas usa-se a pré-COP para que a gente consiga destravar algumas agendas, tá? Vamos lembrar, a gente está falando de 193 países e temos que ter o quê? Consenso, né? Eu brinquei ainda semana passada que, assim, quer fazer um exercício simples disso, pensa em levar um assunto para a macarronada do domingo em casa e tirar consenso, né? Seja, é muito difícil. É um baita desafio. Agora imagina 193 países. Então, por isso que a pré-COP acaba sendo bastante importante, ainda mais com isso que o Brasil conseguiu de trazer 67 países, né? Uma delegação ali bastante grande, 600 pessoas aproximadamente participaram dessas discussões, para entender, né? O que vai travar, o que não vai travar. Vamos lembrar que assim, né, a COP ela nunca acaba, né? A gente fala assim, COP 29, COP 30, mas assim, acabou a COP 29, já começam as reuniões. Já tá valendo. Ou continuam as reuniões, na verdade, né? Então, por isso que foi importante, a gente teve algumas coisas bem interessantes ali, né? Então, o Alckmin falou, o ministro Haddad também falou, ministra Sônia Guajajara também trouxe seus pontos, ministra Marina Silva, e sempre no sentido de apontar para onde o Brasil está levando a COP, que é nessa questão de que precisamos falar de mitigação, ou seja, redução das emissões de gás de efeito estufa, né? Precisamos para isso de financiamento, isso é extremamente importante e sem dúvida nenhuma de que seja uma transição justa, né? Então, muito na fala da ministra Marina Silva e a ministra Sônia também. Você tocou no ponto, né, desse financiamento. Como que o Brasil pretende, Carlos, transformar essa proposta, né, do Círculo de Finanças, como esse financiamento para países em desenvolvimento, mercado de carbono, em investimentos reais, não apenas ali, né, em compromissos diplomáticos? É isso, né? A gente precisa sair dessa lógica dos compromissos que muitas vezes não são nem observados, tá? Observados no sentido do cumprimento e observados no sentido de monitoramento, né? E ir para ação prática, tá? E o que a gente precisa aí? A gente sabe qual o valor, né? Então o valor a qual se chegou foi de 1 trilhão e 300 bilhões, né? Inclusive esse estudo, esse documento, né? Ele se chama de Baku a Belém, ou seja, COP29, onde foi colocado aí o 100 bilhões, 125 bilhões, né? E daí então para 1 trilhão e 300 bilhões. E aí a questão agora é como fazer isso. E por que dessa dificuldade, né? O dinheiro está aí. A gente viu na pandemia, por exemplo, não se tem dinheiro para nada, surge alguma coisa muito importante e o dinheiro aparece. A questão climática é uma discussão que se tem até no que chamam de psicologia ambiental, né? Do porquê, de fato, a gente não consegue trazer essa urgência para um tema tão importante, né? E nesse ponto, tem uma outra questão importante aí, que é o quê? Os países ricos, né? Eles não querem financiar a transição, né? E se eles já estão fazendo o financiamento da transição, eles não assumem como tal. Por quê? Porque senão eles assumem essa responsabilidade de terem causado o aquecimento global, tá? Então, eles assumem essa questão que pode trazer uma litigância muito grande. Então, essa é uma conta muito difícil. Para isso, então, se tem muito a fala, por exemplo, do ministro Haddad, de que os governos precisam entrar muito com garantias, além de dinheiro em si, para que a gente consiga destravar, por exemplo, o capital privado, né? Então, é essa conta que se faz.
Parece que o dinheiro só vem quando já tem um estrago feito, né? E aí custa muito mais caro, né? Custa muito mais caro. E, Carlos, o governo fala em bioenergia e inovação climática como eixos estratégicos. Que garantias o setor privado vai ter de que esses investimentos, às vezes, vão trazer um retorno econômico, competitivo, né? Diante de riscos regulatórios que a gente tem e climáticos? Olha, Nath, eu acho que assim, com relação a garantias, né? Eu acho que é uma garantia de mercado. Então, a gente teve pela primeira vez agora a energia renovável ultrapassando a produção de energia fóssil, né? Com relação a preço, isso aí já tem alguns anos que é energia renovável intermitente, então solar, eólica já é mais barata na maior parte dos países, né? E agora a gente teve então a ultrapassagem na produção da energia em si, né? Então, eu muito honestamente entendo que a gente está falando aqui de mercado, tá? É claro que quando a gente fala em, por exemplo, combustível sustentável de aviação, que é uma coisa que o Brasil tem se destacado muito, né? Biodiesel, combustível, que é o SAF, né? Combustível sustentável de aviação, é claro que muitas vezes você precisa de algum estímulo, tá? Seja ele por meio de incentivos do governo, ou seja eles por meio de estabelecimento de metas. Por quê? Porque daí você tem um mercado garantido, tá? Então, alguma coisa nesse sentido precisa acontecer. E com relação à inovação que eu vejo ali, é mais inovação no sentido de inovação de financiamento, tá? Então, que é o quê? Os governos não têm dinheiro, né? A gente está vendo, acabou de falar das questões, a questão toda dos Correios, a gente sabe a questão fiscal do Brasil. Então, o governo não vai conseguir financiar muita coisa. Então, a gente precisa recorrer a metodologias e mecanismos como, por exemplo, blended finance, né? Que é como que então vem o capital público com o capital privado. Muitas vezes o capital público vem como garantidor apenas para destravar, como eu disse, o capital privado. Então a gente tem que lançar mão dessas metodologias inovadoras. Você mencionou, Carla, a ministra Sônia Guajajara, né? E teve um destaque também, que foi o fato dela trazer que os territórios indígenas são como sumidouros de carbono. Queria entender melhor essa fala. E o Brasil tem um plano para financiar diretamente projetos comunitários e incluir essas áreas no mercado de carbono internacional? Sim, essa fala da ministra Sônia é muito no sentido de que os territórios indígenas é onde a gente consegue mais conservar as florestas. Né? Então, é uma parcela muito pequena da população, mas é quem realmente conserva as florestas tropicais, né? Quando a gente fala, claro, principalmente aqui no Brasil. E aí o que acontece? O governo está assim, primeiro, né? A ministra Sônia, desde a COP28, na verdade, Dubai, vem fazendo um movimento muito forte para trazer os povos originários para a discussão, né? Então, ali em Dubai, a gente teve uma carta que ficou bastante conhecida, porque trazia vozes do mundo inteiro dos povos originários, com uma agenda muito clara, né? E nisso também, agora, para a COP30, o que se espera é de trazer não só a voz, né, dos povos originários, mas também dispensar mecanismos para que a gente reconheça, né, e para que a gente faça, por que não também, o financiamento dessas comunidades, né? Uma das coisas é por meio do TFFF, né, que é um fundo criado, então, pelo Ministério da Economia, né, que tem a ver, ali, claro, com vários países, mas liderado pelo Ministério da Economia, que é um fundo de florestas, né? Então, é o fundo de florestas para sempre, né? Então, florestas tropicais para sempre. E esse fundo, ele visa, então, ser um mecanismo inovador dentro da regra de mercado de carbono, que muitas vezes, né, os mecanismos são muito difíceis, né? E é um fundo que vai simplesmente trazer, então, o pagamento para quem de fato preserva, para os países que de fato preservam. Perfeito. Quero agradecer, então, Carlos Pereira, nosso notável especialista em sustentabilidade, mais uma vez aqui na quarta-feira no nosso Capital Sustentável. Obrigada, viu, Carlos? Obrigado, Nath. Boa